Bom, e como já divulgado, né, no próximo dia 14 de março é celebrado aí o Dia Mundial do Rim. E hoje temos a participação da doutora Vanessa Santos Silva, ela que é médica nefrologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, veio falar a respeito desse tema tão importante para a nossa cidade. Doutora, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia a todos aqui da rádio, obrigada pelo convite, está bem feliz de estar aqui. Doutora, confesso para a senhora que, apesar da gente saber da importância do rim em si, né, mas assim, é um tema que eu não sei se é impressão minha por estar fora desse nicho da questão da saúde de uma forma mais próxima, mas nunca foi falado tanto na questão do rim como nos últimos meses aqui no Brasil, né? É uma verdade ou é uma meia-verdade isso? Eu acho que as doenças renais, elas passaram muito tempo desapercebidas, até porque os sintomas de doenças renais, né, as pessoas não sentem muitas coisas quanto a doença renal é crônica, né, e na sua evolução. Os sintomas aparecem muito no final, mas recentemente, né, eu acho que até um pouco mais do que nos últimos meses, assim, nos últimos anos, aqui em Botucatu inclusive, né, mas também em vários outros pontos do país, a gente tem tido um problema muito importante, né, que é a dificuldade de ter vagas de diálise, que é o nosso tratamento, digamos assim, para a última fase, né, da doença renal, quando realmente os rins já não conseguem mais filtrar o sangue, manter o paciente minimamente bem, com qualidade de vida, né? Então, a gente tem tido muito problema com vagas de diálise. Eu acho que isso toma muito a mídia, né? Por conta de muitos pacientes internados por muito tempo, aguardando vaga. E aí, eu acho que essa temática da doença renal, ela voltou para as prioridades, né? De saúde do Brasil e no mundo como um todo, né? Eu acho que por isso que talvez tenha sido um tema mais emergente, né, recente nas mídias. Uhum. Seria importante, eu acho que se a senhora me permitir, porque às vezes a gente acaba passando também as informações para um público mais leigo, no qual também aqui estou presente. Mas acho que é importante a gente entender qual que é a função básica do rim. Uhum. Eu acho que a função básica dele, que eu acho que a gente pode entender mais fácil, é depurar, né, limpar do sangue várias substâncias que o nosso metabolismo, né, que o nosso corpo produz de forma absolutamente normal diariamente. Seria um filtro? Como se fosse isso. Então o sangue passa como que uma peneira mesmo pelo rim, e essa peneira tem que manter no sangue coisas importantes e tem que deixar passar para o xixi as coisas que realmente não devem permanecer no sangue. O rim trabalha muito para filtrar e equilibrar. Então ele é um órgão de equilíbrio, não só da quantidade de água do organismo que a gente vê, né, pelo volume da urina que a gente produz, né, mas também de muitos sais, né, que são muito importantes que eles estejam totalmente equilibrados. Sais a mais ou a menos podem causar muitos problemas. Além disso, o rim tem outras funções hormonais, produção de vitamina D, por exemplo, para controle da questão dos ossos. O rim também participa, né, produz um hormônio chamado eritropoetina, que está relacionado com anemia. Então tem algumas outras coisas além de filtrar, mas o filtro é realmente a característica principal da função do rim. A questão da detecção de alguma anomalia, né? Na urina é possível o odor ou a cor, isso pode ser algum indício ou não? A gente pode ter algumas alterações na urina que são bem características de doença renal. Uma das principais é a espuma na urina. Quando a gente percebe a urina espumosa, né, e os homens geralmente, como urinam em pé, né, muitas vezes tem mais essa percepção, né, do que as mulheres, que nem sempre conseguem olhar ali, né, mas no vaso sanitário uma espuma que sobe, assim, é uma espuma que geralmente, né, precisa ser investigada porque pode ser perda de proteína na urina. Mas o exame que detecta de forma mais importante a função dos rins é um exame feito no sangue. É justamente a dosagem no sangue da creatinina, que avalia o quanto o rim está conseguindo limpar o sangue. Então, se o rim não consegue limpar, esse exame aumenta no sangue. Então, a partir desse exame, claro, exames de urina e olhar a urina, né, perda de sangue na urina,
também ajuda a gente a suspeitar de doenças renais, mas esse exame de creatinina é o que mede a função dos rins, ele é feito no sangue. Essa questão do sangue na urina, inclusive, ele é motivo de uma percepção, inclusive, não só de doença renal, como de outros problemas de saúde também, né? Porque o sangue na urina, ele é bastante mais comum quando a gente tem, por exemplo, cálculo renal, pedra nos rins, né? Pedra nos rins é uma doença que geralmente é bem fácil de perceber, porque ela é dolorida, né? O paciente se incomoda demais, dizem que é uma dor muito, muito grande mesmo, né? Para quem já teve. E no momento que a pedra está passando pelos canais ali que ligam o rim até a bexiga, que é um lugar mais estreito, ela meio que rasga, né? Raspa esse canal e isso pode levar a sangramento na urina. E também tem casos de sangramento na urina que vem de doenças mais sérias, renais, cistos, até neoplasia, né? Câncer, nódulos, coisas que precisam ser investigadas e que precisa de uma abordagem mais de imagem, né? Aí é importante os exames não só de creatinina e urina 1, como a gente estava falando, mas também exames de imagem, ultrassom, tomografia, para conseguir investigar melhor. Vamos supor que a gente quisesse cuidar melhor do nosso rim, vamos dizer mais ou menos assim. Qual que é o vilão dessa história? O que a gente deve evitar? Quais são as questões que a gente deve ficar atenta para que a gente não tenha nenhum tipo de problema renal? Essa pergunta é super importante, né? Porque às vezes a gente acha, né, que cuidar bem dos rins é, por exemplo, tratar das pedras, né? Muita gente, quando a gente pergunta, né, o que você acha que é cuidar bem dos rins? Muita gente responde, é tomar bastante líquido. Isso é uma coisa importante, realmente, né? Porque para que o rim possa fazer o trabalho dele, de equilibrar os sais, é importante que ele tenha um volume, né, para conseguir fazer esse equilíbrio. Mas a causa principal de doença renal é pressão alta e diabetes. Então, se a gente quer cuidar dos nossos rins, o que a gente mais precisa fazer é saber quanto é a nossa pressão e controlar ela para que ela fique em níveis considerados normais, por mais que a gente não sinta, né? Então, pressão alta e diabetes, que são duas doenças muito silenciosas também, né? Que muitas vezes a gente não percebe que tem, até que meça a pressão, até que dose o açúcar no sangue, né? E são as doenças que principalmente levam a problema renal crônico. Então, se a gente olha, por exemplo, lá na nossa diálise, né, que é como eu estava falando, é o serviço bem de tratamento para as fases finais da doença renal, praticamente 50%, 60% dos pacientes que estão lá fazendo diálise estão lá por conta de doença renal do diabetes ou doença renal da hipertensão, da pressão alta. Então, avaliar a pressão, avaliar a glicemia e, no caso de pressão alta e de glicemia alta, diabetes, controlar essas doenças é a melhor maneira de prevenir doenças renais. Praticamente agora, durante todo o mês de março, vocês vão estar fazendo algumas ações aqui na cidade, né? O que na verdade vai ser executado ali naquele momento? Já que, por exemplo, um dos exames seria o exame de sangue. Vai ser feito o exame de sangue ali na hora também? Ou vai ser feita uma triagem? Qual que vai ser o trabalho em campo efetivo? O legal desse trabalho que a gente geralmente faz, né, todo ano perto dessa semana, ou iniciando durante essa semana de prevenção, é que é uma parceria muito forte entre o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina, a Liga do Rim, com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde de Botucatu. E a gente entende, assim, que essa integração do sistema é super importante. A gente poderia, assim, em outros momentos, a gente já fez coleta de sangue nas campanhas para avaliar a creatinina. Mas esse ano a gente vai trabalhar da seguinte forma: a gente tem 3 atividades voltadas para a população, né? 2 bem amplas e gerais, que é no dia 14 de março, na Praça do Bosque, que é quinta-feira agora, de manhã, das 10 da manhã à 1 da tarde. Então, os alunos, residentes, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, médicos do HC, vão estar orientando os pacientes, medindo pressão e medindo a glicemia capilar, que é aquela pontinha de dedo, aquele furinho no dedo para ver como está o diabetes. Então, essas vão ser as medidas. A partir de responder um questionário muito rápido, com 7, 8 perguntas rápidas, vai ser avaliado o risco para a doença renal, e a gente tem uma filipeta que a gente entrega para o paciente, todo paciente que participar da campanha, para poder
orientar o paciente se ele precisa ir para um posto de saúde para avaliar a função renal, ou se ele precisa ir para algum lugar mais de emergência. Então, a gente vai entregar, né, para os pacientes essa orientação de quanto estava a pressão dele no dia, quanto estava a glicemia capilar no dia, né, o açúcar no sangue, e o que ele deve fazer com esses resultados. Se ele precisa ir ao posto de saúde e agendar uma consulta de rotina, se ele precisa ir no posto de saúde já com risco alto de doença renal e precisando marcar esse tal exame de sangue, né, que é creatinina. Então, isso a gente está fazendo em parceria com as unidades de saúde de Botucatu. Ou se ele, por acaso, né, a gente espera que não aconteça isso, mas que precise ir para um pronto-socorro para alguma coisa mais aguda. Eu já fico preocupada, doutora, quando tem essas campanhas na rua, no shopping e tal, porque às vezes se eu parar lá, acho que dá a impressão que eu vou ser reprovado em tudo, então às vezes eu fico um pouco de medo, assim, não, depressão, não sei o que, agora rim também, eu falei, meu Deus do céu, se eu passar lá, acho que a minha ficha vai estar toda negativada lá, confesso que eu fico um pouquinho receoso com isso. A senhora falou a respeito desses vão ser 3 dias que vai acontecer, vai ser uma na Praça do Bosque, vai ser feita uma no shopping e uma na UniBR, é isso? Isso, a gente vai fazer no shopping no sábado, à tarde, das 2 às 6 da tarde. A gente vai estar no shopping com panfletos, né, para orientação da população e para fazer essas medidas. Então não precisa ficar preocupado não, né, porque a gente não vai descobrir nada que já não esteja lá, né? Então a ideia é só a gente ter mais clareza de quais são os riscos e como que cada um pode fazer, né, para minimizar o seu risco, né? É importante mesmo, né? Porque se for pensar, praticamente 1/3 da população adulta tem pressão alta. Então, se a gente pensar o município de Botucatu, com quase 150 mil habitantes, a gente tem aqui em Botucatu praticamente 40, 50 mil hipertensos, provavelmente, né? E isso só na cidade de Botucatu, né? Eu imagino que a rádio aqui tem uma audiência muito maior do que a cidade de Botucatu, né? Então, claro que temos muitas pessoas com doenças que podem levar a doença renal, mas o controle dessas doenças previne doença renal. Então, acho que é justamente nesse sentido que a gente tenta estimular, né, para que seja uma campanha que as pessoas se sintam motivadas a mudar o seu estilo de vida e não amedrontadas, né, achando que vai achar alguma coisa errada, né? Mas eu imagino que tenha esse receio mesmo, né? E a outra atividade que a gente vai fazer é mais voltada para os funcionários da Prefeitura de Botucatu. Aí vai ser uma atividade mais restrita, né, aos profissionais da Prefeitura de Botucatu, e vai ser feita no setor de RH, lá da General Teles. Na UniBR, no dia 27 de março, a gente vai fazer uma capacitação dos profissionais de saúde, porque isso é fundamental, né? A gente precisa ter também os profissionais de saúde alertas para os riscos de doença renal, porque, como o senhor disse, né, o pedido do exame de creatinina para avaliar a função renal, quem vai fazer é o profissional da atenção primária, é o profissional do posto de saúde que vai receber esse paciente com essa cartinha após a campanha. E esses profissionais que recebem todos os pacientes que têm fator de risco para a doença renal. Então, a gente vai fazer um trabalho para médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, agentes comunitários, fisioterapeutas, todos os profissionais que atuam na atenção primária, educador físico, né, todos os profissionais que atuam, seja a equipe fixa, né, médico, enfermeiro, agente comunitário, técnico de enfermagem, mas também a equipe de multiprofissional que atende as diferentes unidades. Aí é um trabalho mais voltado para os profissionais de saúde, então, na UniBR, no dia 27. Caso se detecte em algum paciente, alguma situação envolvendo a questão do rim, o tratamento é muito complexo ou não? Ou depende do estágio realmente que ele está? Não, nos estágios iniciais da doença, o paciente nem precisa de um especialista, né? O especialista ele fica reservado para os estágios mais finais da doença mesmo. Nos primeiros estágios, o controle da pressão alta e do diabetes é o foco do tratamento também, né? E a gente tem, assim, recentemente, né, a incorporação no SUS de vários medicamentos, né, de um especificamente mais recente, que ajuda demais na proteção dos rins, especialmente em pacientes que perdem proteína na urina. Então, a gente já tinha um medicamento antes, que já era usado para baixar a pressão, mas que além de baixar a pressão, ele tem um efeito protetor no rim,
né? E agora a gente tem uma outra medicação também muito importante, que era usada inicialmente só para diabéticos e agora também é usada para baixar, para diminuir o risco de progressão da doença renal e que tem resultados muito impressionantes. Então, a gente tem no SUS disponível, né, pelo menos 2 medicações para além do controle do diabetes, da pressão, do colesterol, né, essa questão de hábitos de vida, tabagismo, obesidade, que são muito importantes. A gente também tem medicamentos recentemente incorporados no SUS e que tem um efeito renal muito protetor. Então, a gente também está focando nisso nas campanhas. É fácil tratar do rim. É fácil a gente ter acesso aos conteúdos que trabalham com prevenção de doença renal ou até evitar que a doença renal que já esteja lá progrida para os estágios mais para frente. É fácil, que eu digo assim, eu estou talvez minimizando um pouco, né? Porque é fácil a gente detectar o que precisa ser feito. O mais difícil é mudar hábitos, que eu acho que esse é o foco, por isso que a gente envolve todos os profissionais de saúde, não só médicos, enfermeiros, mas outros profissionais, porque mudar os hábitos, especialmente alimentares, movimentar o corpo, ter um bom sono, gestão do estresse, isso são coisas muito complexas. E que o paciente precisa estar muito envolvido, né, nessa questão para conseguir mudar esses hábitos. Então, é nesse intuito que a gente faz esse trabalho com os profissionais, para fortalecer toda a rede de saúde, para que a gente possa apoiar os pacientes nas mudanças de hábitos que são tão importantes para a prevenção de doenças renais. Vamos supor que alguém esteja acompanhando essa entrevista aqui, de repente em abril, maio, e se interesse pelo tema e queira realmente fazer o exame. A porta de entrada realmente teria que ser os postos de saúde do município, é isso? Isso, então qualquer paciente que identifique em si mesmo risco para doença renal, então só listando, né? Pressão alta, diabetes, alterações de colesterol, obesidade e qualquer paciente que tenha uma história familiar de doença renal ou que esteja já na terceira idade, né? Acima de 60 anos. Então, esses são os 5 principais fatores de risco para a doença renal. Se qualquer pessoa que esteja escutando a gente, aqui se interesse, né, identifique que tem um ou mais desses fatores, né? Por exemplo, eu tenho 65 anos, tenho pressão alta e tenho problema de colesterol, por exemplo. É uma pessoa que tem maior risco para a doença renal. Quero dosar meu exame de creatinina, tem que procurar a unidade de saúde, que seja referência aí para o lugar onde a pessoa mora, né? E agendar uma consulta. E nessa consulta, identificando esses riscos, solicitar esse exame. E o médico ou o enfermeiro que esteja atendendo esse paciente provavelmente já vai estar até alerta, né, para esse risco e vai incorporar dentro dos exames que a gente faria normalmente, de rotina para um paciente nessa idade, né? A gente sempre faz avaliação de diabetes, avaliação de colesterol, vai incluir nesses exames o exame de urina, que vai avaliar se tem alguma perda de proteína na urina, por exemplo, e um exame de sangue para avaliar a creatinina e ver a função renal. Perfeito. Doutora, algo importante também está abordando a mais? Acho que é isso mesmo, que as pessoas estejam assim motivadas a cuidar da saúde. Eu acho que isso é muito importante. A gente cuida da saúde de forma geral, a gente está cuidando da saúde dos rins também. Frisando então mais uma vez, dia 14 de março, das 10 à 1 da tarde na Praça do Bosque, né? Isso. Vai acontecer essa ação. Dia 16 de março vai estar acontecendo no Shopping Parque Botucatu. E no dia 21 de março vai acontecer na UniBR, não, no dia 27, né? No dia 27, dia 21 vai acontecer a ação com os funcionários do prédio lá na prefeitura, né? Exatamente. E no dia 27 lá na UniBR. Doutora Vanessa Santos Silva, médica nefrologista do HC aqui de Botucatu, HC que é um orgulho aqui para a nossa cidade, para toda a nossa região, com um importante tema aqui, falando dessa campanha do Dia Mundial do Rim 2024. Queria agradecer muito a tua participação aqui com a gente. Queria mandar um abraço para o Vinícius, né? O Vinícius que intermediou essa entrevista, esse bate-papo aqui com a gente, e dizer mais uma vez que a gente está à disposição aí das ações aí do Hospital das Clínicas aqui na cidade de Botucatu. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço todas as nossas parcerias, né, com a imprensa, com vocês, e acho que isso é super importante para a gente chegar onde a gente precisa, que é na população. Agradeço demais mesmo, espero que a gente tenha bons frutos aí dessa divulgação.